Mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente já tem comentado aqui, que é exatamente a parte de logística, né? Hoje nós vamos abordar de novo o tema relativo às ferrovias. Nós recentemente fizemos um vídeo comentando sobre o problema da Ferrogrão, né? Inclusive com as declarações do vice-presidente da República, dizendo Alckmin que vai agir, vai tentar pressionar o Supremo para liberar logo a construção da término da Ferrogrão, que é uma ferrovia muito importante. Então, nós vamos falar hoje da chamado Arco Ferroviário do Sudeste, tá? Então, o governo federal ele já anunciou que vai publicar no segundo semestre o edital para a concessão do chamado Arco Ferroviário do Sudeste, né, que é conhecido como o projeto EF-118. Isso é uma nova ferrovia que promete alterar o mapa logístico da região Sudeste, a partir da abertura de uma nova rota para o agronegócio. Trata-se de uma ferrovia de 575 quilômetros de extensão, que vai ser construída a partir do zero para interligar portos entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tá? Então, a previsão é de que esse leilão, né, da concessão ocorra entre o final desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem. E o projeto ele terá início com uma garantia financeira. A Vale do Rio Doce ela se comprometeu a construir um trecho inicial de 80 quilômetros dessa ferrovia entre Cariacica, no Espírito Santo, e Anchieta, no Espírito Santo, como contrapartida pela prorrogação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas por mais 30 anos, que ela utiliza para transportar minério de ferro. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ele informou que está em fase de negociação final com a Vale e o governo do Espírito Santo. O plano é fazer com que a Vale, em vez de assumir a obra, ela repasse para a concessionária que vencer a licitação do projeto os recursos necessários para construir esse trecho de 80 quilômetros. O custo desse trecho foi estimado em 2,5 bilhões de reais. Então, segundo o ministro, ele está discutindo isso com a Vale. A Vale faria um aporte direto na concessão, em vez de assumir a construção do trecho, e isso pode deixar o leilão mais atraente para as empresas, né? Pois, além de retirar a Vale de uma série de questões ligadas à construção da ferrovia, que não é negócio dela, tá? Esse novo traçado ele vai criar uma competição entre os portos da região, abrindo, segundo o ministro, um novo caminho para o escoamento do agronegócio. Esse trecho de 80 quilômetros iniciais se conecta com mais 170 quilômetros de Anchieta, no Espírito Santo, até São João da Barra, no Rio de Janeiro. Em outra etapa, quando esse primeiro trecho for concluído, está planejada a expansão da malha até Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com mais 325 quilômetros. Esse plano do governo já foi enviado ao Tribunal de Contas da União para análise e prevê uma concessão por 50 anos. O trecho entre Anchieta e São João da Barra estima 4,5 bilhões de reais em obras. A proposta prevê uma parcela de 3,270 bilhões de reais, distribuído nos 8 primeiros anos. O projeto ferroviário ele é acompanhado de perto pelo Porto de Açu, que hoje é o maior complexo privado de porto-indústria da América Latina. Em operação há apenas 10 anos, o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, já recebeu investimentos de 22 bilhões de reais. É controlado pela Prumo Logística, empresa do fundo americano EIG, Global Energy Partners, e da Mubadala Investment dos Emirados Árabes. O Porto de Açu ele conta com uma carteira de mais de 22 bilhões de reais em projetos de expansão para os próximos 5 anos. E a ferrovia chega para ainda mexer mais com esses planos. Desde o início de suas operações, o Porto de Açu ele se concentrou em cargas que não dependiam de ferrovia. No mar, ele recebe petróleo e gás, que abastece os navios que passam pelos seus terminais, minério de ferro, né, que é a commodity central das operações, que chega
ao porto depois de percorrer 529 quilômetros de minerodutos subterrâneos. Né? A estrutura de tubos recebe o minério de ferro com água, em Conceição do Mato Vento e Alvorada, Minas Gerais, e, impulsionado por duas estações de bombeamento ao longo desse trajeto, o minério de ferro leva 4 dias para desembarcar no terminal de minério do Porto de Açu. Portanto, lembrar que o Porto de Açu tem um calado muito profundo, ou seja, tem capacidade para ancorar navios de grande capacidade. Tá? Então, nos últimos anos, porém, o agronegócio também passou a focar no Porto de Açu, pelas rodovias que se conectam a região produtora de Goiás e Minas Gerais. O terminal multicargas tem recebido cerca de 1 milhão de toneladas de grãos por ano, mas já há planos para aumentar essa estrutura dedicada ao agro. Segundo o presidente do Porto de Açu, Eugênio Figueiredo, ele diz que tem conseguido mostrar que o porto é um corredor novo e viável para o setor do agronegócio e um poder de escala. Por enquanto, só estamos, segundo ele, arranhando a superfície do potencial de nossa estrutura. Estamos na fase final da discussão para tomar uma decisão final de investimento sobre um terminal de grãos. Na prática, o projeto de engenharia da nova estrutura já está pronto e o Porto de Açu está negociando com sócios potenciais. Uma segunda etapa está prevista a construção de um berço dedicado a navios de grãos. O porto, só para ter uma noção, administra uma área total de 130 quilômetros quadrados, dos quais 40 quilômetros quadrados são reserva ambiental e dos 90 quilômetros quadrados restantes, metade está ocupada. E cerca de 45 quilômetros quadrados estão disponíveis para novos projetos. Então, segundo o presidente do Porto de Açu, estão plantando agora essa ideia de ferrovia há mais de 10 anos. Agora vemos que ela está prestes a acontecer. Apesar de ser uma obra que demora anos para ser concluída, o simples fato de ter um leilão de sucesso desse projeto já reorienta uma série de investimentos. Além do Porto de Açu, o Arco Ferroviário do Sudeste prevê a ligação entre os portos de Vitória e Ubu, no Espírito Santo, além do Porto Central, localizado no município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, que está em fase preparatória para ser construído. Essa nova ferrovia também prevê integração com ferrovias já operadas por outras concessionárias, como a Estrada de Ferro Vitória Minas, controlada pela Vale do Rio Doce, e a malha da MS Logística em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que segue até o Porto de Santos. Então, vamos aguardar para ver os desdobramentos desses projetos, são bastante importantes e podem facilitar extremamente a logística do setor e aumentar os volumes das exportações. Obrigada, Hélio. Realmente boas novas aí para o setor de logística, né, do agronegócio. Então, vamos esperar para ver acontecer. Obrigada mais uma Exatamente. vez. Obrigada mais uma vez. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.